galera? Daí, tranquilo? Só na manhã? Bora mais uma? Questão 21 da AFA 2024. Ela diz o seguinte: numa esquadrilha, 20 cadetes ficaram em prova final na disciplina de cálculo. Essa prova tem seu valor variando de 0 até 100 pontos, na qual o cadete, para ser aprovado, precisa tirar 70 ou mais pontos. Após a realização do exame, verificou-se que 8 cadetes foram reprovados, sendo a média aritmética desses alunos 65 pontos. Os demais foram aprovados com média aritmética de 77 pontos. Após a divulgação dos resultados, foi impetrado um recurso e, consequentemente, uma questão que todos os cadetes erraram foi anulada, gerando assim um acréscimo de 5 pontos a todos os cadetes. Com essa decisão, a nota média dos aprovados passou a ser 80 pontos e a nova média dos reprovados passou a ser de 68,8 pontos. Então, quantos cadetes que inicialmente estariam reprovados atingiram a nota mínima de aprovação após a anulação da questão? Pessoal, inicialmente 12 passaram, 8 reprovaram. E a média dos aprovados foi 77, média dos reprovados foi 65. Depois do recurso, todos os alunos ganharam 5 pontos. Todos os alunos ganharam 5 pontos. Dos reprovados, teve uma galera que, ganhando os 5 pontos, atingiu 70 e passou a estar aprovados. E tem uma galera que tirou, a média foi 65. Tinha uma galera aí que estava com 64, 63, que mesmo ganhando 5 pontos, ainda ficaram abaixo dos 70 e ainda permaneceram reprovados. E teve um pessoal que tirou acima de 65, que após ganhar 5 pontos, tornou-se aprovados. A ideia principal do raciocínio dessa questão é o seguinte, que a soma de todas as notas, dividido pelo número de alunos aprovados ou reprovados é igual à média. É igual a essas médias aqui, ó, que ele está dando. Ele deu 4 médias aí. Então a ideia básica para resolver vai ser essa. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Antes do recurso, vamos ver aqui o somatório dos aprovados antes do recurso. É igual a 12, né? São 12 aprovados vezes uma média de 77. Tá? O que dá uma pontuação total de 924 pontos. 924 pontos foi o total da pontuação dos aprovados antes do recurso. Vamos colocar aqui o somatório dos aprovados 1. Somatório dos reprovados 1 é igual aos 8 que reprovaram vezes uma média de 65 pontos. Tá? Isso aqui é igual a 520 pontos. É o total de pontos dos reprovados. Ok, bacana. Dado esse somatório, vamos agora montar o somatório de pontos dos aprovados e dos reprovados depois do recurso. Como ficou depois do recurso? Vamos fazer aqui, ó. Somatório dos aprovados 2 vai ser igual aos 924 pontos. 924 pontos que eles já tinham, os aprovados já tinham, tá? Mas vamos supor, antes de continuar, eu vou chamar aqui de x. Eu vou chamar de x o número de reprovados que com os 5 pontos passaram a estar aprovados. Beleza? Mas a pontuação que esses novos aprovados, que essa galera que estava reprovado e passou a ser reprovado, eles saíram do SR1 e passaram a
compor o SA2. Então eu vou chamar de Y, que é a pontuação dos reprovados que se tornaram aprovados. Eles fizeram a pontuação quando eles estavam reprovados, que eu chamei de Y. E quando eles passaram para os aprovados, o somatório de pontuação dos aprovados recebeu essa quantidade de pontos. Além do SA2, além do somatório dos aprovados depois da correção receber os pontos dos novos aprovados, eu tenho que adicionar mais 5 pontos por aprovados depois da correção. Quantos aprovados tem depois da correção? É 12 mais x. Esse é o número de aprovados depois da correção. Só que cada um recebeu 5 pontos a mais. Então eu tenho que computar esses 5 pontos a mais. Beleza? Então aqui é a pontuação dos velhos aprovados, digamos assim, mais a pontuação dos novos aprovados antes do recurso. E aqui é a pontuação que todos eles ganharam após o recurso, que é 5 pontos por aluno aprovado. Dessa forma, eu tenho o somatório total de pontos dos aprovados depois do recurso. Lembrando dessa fórmula aqui, ó, se eu dividir o somatório total de pontos pelo número de alunos que foram aprovados após o recurso, que é 12 mais x, isso aqui eu vou ficar com a média. Qual é a média? Ele me deu aí, ó. Ele me deu a média aqui, é 80 pontos. É 80 pontos a média. Ok? Entenderam aí o raciocínio? E agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para os reprovados, somatório dos reprovados 2, que é o somatório dos reprovados após o recurso. Antes do recurso, eles tinham 520 pontos. Só que teve um pessoal, X pessoas, que saíram dos reprovados e foram para os aprovados. E esse valor, esse somatório de pontos dessa galera eu chamei de Y. Então aqui eu vou ter que tirar Y dos 520. Tirei o Y. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que corrigir a nota dos que ficaram ainda reprovados. Quantos são os que ficaram ainda reprovados? Antes eram 8, só que teve um pessoal que saiu. Então eu tenho 8 menos x, vezes 5. Então digamos que um só saiu. Beleza, o x é igual a 1. Ficaram 7. E cada um dos 7 ganharam 5 pontos. Então eles vão somar 35 pontos a mais. Só que eu não sei quanto que é x, só fiz uma suposição. Então eu tenho 520 pontos, menos a pontuação que deixou de estar reprovado, mais os 5 pontos dos que permaneceram reprovados. Aqui eu tenho a somatória total, de pontos. Aqui eu divido pelo número de alunos, né? Número de aprovados, aqui eu divido pelo número de reprovados. E quantos são os que permaneceram reprovados? 8 menos x, permaneceram reprovados. E ele falou que essa média é 68,8 pontos. Pronto, montei aqui um sistema, equação 1, equação 2, e eu posso fazer o que com elas? Ó, percebam aqui que eu tenho mais y, e aqui eu tenho menos y. Então eu posso fazer o quê? Eu posso somá-las. E quando eu somá-las, eu vou sumir com o y. Então eu vou reescrever aqui a equação 1 da seguinte maneira. 924 mais y mais... não vou fazer as contas ainda. Vou só copiar aqui. É igual a 80, que multiplica 12 mais x, tá? Esse 12 mais x está dividindo, passou multiplicando. Só copiei aqui, ó. Ok? Só fiz isso. E agora eu vou reescrever a equação 2. Mesma coisa. Vou reescrever passando o denominador multiplicando. 520 menos y
mais 8 menos x, que multiplica 5, é igual a 68,8, que multiplica 8 menos x. Ok, agora se eu somo 1 mais 2, eu consigo cancelar o y. E aí eu fico com uma equação e uma variável. E aí é só ir para o braço. E fazer as contas. 924 mais 520 mais 5 vezes 12 é 60, mais 5x, 5 vezes 8 é 40, menos, 5 vezes menos x, menos 5x, é igual 80 vezes 12, 960, mais 80x, mais 68,8 vezes 8, que dá 550,4, menos 68,8x. É só resolver essa brincadeira agora. Aqui eu tenho que mais 5x menos 5x. E agora eu vou fazer o seguinte, tudo que tem x vem para o lado de cá. Tudo que não tem x vai para o lado de lá. Ok? Então, eu vou trazer tudo que tem x para esse lado de cá. Vai ficar 80x menos 68,8x. Trouxe esses dois aqui, ó. Esses dois elementos aqui, eu trouxe para o lado esquerdo. Eles são os únicos que tem x, né? O restante nenhum tem x. Isso é igual a 924 mais 520 mais 60 mais 40 mais 40. E agora esses aqui mudam de sinal, né? Esses aqui mudam de sinal. Eles foram para o lado esquerdo e depois voltaram para o direito. Então, menos 960 menos 550,4. Agora aqui virou conta braçal. Vamos lá? Vamos encarar isso aí? Aqui eu tenho 80 menos 68,8, que multiplica x. Isso aqui é igual, vamos lá, 924 mais 520 mais 100, né? 60 mais 40 mais 100. Isso aqui vai dar 4, 4, 1 com 9, 10, com 5, 15. 1544. Agora eu vou 960 mais 550,4. Isso aqui vai dar 4, vai dar 0, 11, 10, 15. 1510,4 menos 1510,4. Acompanhou aí? E agora eu tenho 80 menos 68,8, eu vou ficar com 11,2x. 1544 menos 1510,4 vai dar 33,6. Portanto, x é igual a 33,6 dividido por 11,2, que dá exatamente 3. Portanto, x é igual a 3. Com a correção da questão, 3 alunos deixaram de estar reprovados e passaram a ser aprovados. Então, se eu tinha 8, agora eu tenho 5 reprovados. E se eu tinha 12, agora eu tenho 15 aprovados. Portanto, os cadetes que inicialmente estariam reprovados e atingiram a nota mínima para aprovação após a questão é a letra B. Nosso gabarito é a letra B de balaio. Os alunos aí entraram no balaio dos aprovados. Com isso, eles foram bem-sucedidos,
foram beneficiados com a anulação da questão e eles foram brindados com a aprovação. Beleza? Tudo bom? Gostou da solução? Achou bacana? Curte, compartilha, se liga aí para as próximas soluções. Valeu!